Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para trazer a segunda das fanfics de Kimetsu, e lembrando que essa fanfic se passa no mesmo universo e tempo da outra, eventos que acontecerem aqui afetam a fanfic. O Hashira mais forte. Espero que tenha gostado desse estilo de vídeo, pois pretendo continuar. E então, sem mais embrolação, vamos iniciar a história de Loki Kojima, o irmão de Oni Kojima. Ninguém matar ou morrer, e hoje você quer. Imagine o soldado, eu sou linha de frente e vou matar esses otários. Loki nasceu quando seu pai e sua mãe tinham apenas 15 anos. Ele era uma criança linda, com cabelos loiros claros como o sol e olhos azuis como a água mais cristalina. Seu pai e sua mãe na época eram promissores caçadores de Oni, mas sua mãe deixou a vida de caçadora para cuidar do mesmo. Loki teve uma infância tranquila, nunca o faltou nada, e aos 5 anos ele ganhou um irmãozinho, Oni, o mesmo desde a primeira vez que viu o irmão já criou um instinto protetor inabalável. Loki adorava passar tempo com Oni e conversar com ele mesmo ele sendo um bebê e a conversa sendo apenas um monólogo. Loki demonstrou um talento incrível para os estudos, ele aprendia tudo com extrema facilidade e desde os 5 anos seu sonho era um dia se tornar médico para poder salvar a vida das pessoas. Loki sempre foi apegado à sua mãe e a amava profundamente e seu pai para ele era como alguém forte que se ele precisasse sempre estaria lá, mas foi em um fatídico dia que Loki estaria em seu quarto lendo um livro infantil quando sua mãe meio triste entra sem bater na porta. Loki se vira e diz: "O que houve, mãe?" A mãe de Loki diz: "Meu filho, eu acho que você já tem que saber, eu não estou bem e se você ficar sabendo por outra pessoa será pior." Loki já estava assustado, ele era um menino inteligente, então deduzir que uma péssima notícia viria foi fácil. Loki diria: "Você tá me assustando." A mãe de Loki diria: "Seu pai, ele morreu em missão já faz uns meses." Como dito, para Loki seu pai era alguém que ele sempre podia confiar, alguém que era forte e que ele nunca podia imaginar perdendo uma luta. Naquele dia Loki perdeu seu pilar, aquele que ele podia confiar sempre já não estava mais ao seu lado. Dias se passaram e Loki ainda estava triste, mas vendo a situação de sua mãe, que antes era uma mulher forte e que não parava quieta, agora de cama e mão conseguindo andar ou mesmo escondeu sua tristeza com sorrisos falsos para tentar despreocupar sua mãe que não estava bem de saúde. Mas a tentativa de Loki foi em vão, sua mãe morreu meses depois para uma doença e assim em poucos meses ele perdeu seu pilar e a pessoa que ele mais amava em sua vida. Naquele dia, no dia em que Loki entrou no quarto de sua mãe de manhã e viu ela morta, as trevas em seu coração começaram a crescer. Jigoro logo ouviu o choro de Loki e foi até o quarto, ele estava morando lá para ajudar com a casa enquanto a mãe de Loki e Oni estavam doentes. Semanas se passaram, sua mãe foi enterrada e os irmãos se mudaram para a casa de Jigoro. Loki com esses eventos desenvolveu uma depressão, mas não uma depressão comum, era uma tristeza interna que atormentava seu coração como a da Shinobu. Loki mantinha seu sorriso e sua positividade e nunca mostrava tristeza na frente de Oni, ele queria ser o pilar na vida de seu irmão, aquele que ele sempre poderia contar independente da situação. Sempre que Oni precisava, Loki estava pronto e fazia de tudo por seu irmão. Na cabeça de Loki, Oni era a sua última família, se algo acontecesse com Oni ele não saberia como continuar vivo. Isso deixou seu irmão um pouco mimado. Loki quando seu irmão não queria atenção passava o resto do tempo estudando, os estudos viraram um jeito dele esquecer a dor e manter sua real natureza oculta, a natureza de uma criança triste que acabou de perder seus 2 pais. Para seu irmão que não tinha convivido com seus pais não foi difícil, ele não sentiu a dor da perda que Loki sentiu. Aos 10 anos Loki conseguiu passar em uma escola preparatória de medicina particular. Loki não apenas passou, ele ficou em primeiro lugar, sendo a primeira vez na história daquele exame que alguém tirava nota máxima em todas as 3 provas. Loki ganhou uma bolsa de estudos, moradia e até pagaram para ele estudar lá.
Ele tinha apenas 10 anos e já tinha dado o primeiro passo para realizar seu sonho de ser médico para cuidar das pessoas. Assim Loki partiu para estudar. Quando Loki saiu em uma carruagem em direção à cidade, Oni diz: "Irmão, você promete que vai voltar?" Loki, já de cima da carruagem, diz: "Claro que sim, quando eu me formar eu serei uma pessoa muito importante e pode ter certeza que eu vou cuidar de você." Oni sorriria e diria: "Eu vou te esperar, Loki." Loki diria: "Até mais, vovô, cuida bem do Oni." Jigoro diria: "Pode deixar, e boa sorte com os estudos." Assim Loki foi estudar. Loki era um gênio nato e sempre tirando as maiores notas, e com apenas alguns meses na escola alcançou o nível dos alunos da cidade grande e em um ano se tornou o primeiro da turma. E os anos foram passando, mas uma coisa não mudava: Loki era sempre o número 1 da turma. Isso enquanto mais novo era algo que não trazia problemas, mas quando a adolescência veio aos 14, 15 anos, isso começou a virar um problema. Aquele era um colégio particular onde a grande maioria dos alunos eram filhos de pessoas importantes em todo o Japão que pagavam fortunas para seus filhos estudarem lá, e esses mimadinhos verem uma pessoa que não tinha uma origem de um berço de ouro sendo superior a eles, não apenas nos estudos, mas também em aparência, pois Loki, além de inteligente, era bonito e, por ser de uma família de caçadores de Oni, tinha um físico naturalmente desenvolvido. Logo essa inveja virou ódio, e aos 17 anos, faltando poucos anos para Loki se tornar um médico com um emprego em um grande hospital já garantido, a inveja de alguns de seus colegas fazem eles agirem contra Loki. Loki era muito estudioso e raramente, quase nunca saía do colégio, pois priorizava seus estudos ao máximo. Mas certo dia, em seu quarto no colégio, um professor bate na porta de seu quarto. Loki abre a porta e o professor diz: "Loki, carta para você." Loki agradece e pega a carta. A carta dizia: "Meu neto querido, estou na cidade para lhe buscar para o enterro de seu irmão. O mesmo foi pego por uma doença e não resistiu. Quero conversar com você pessoalmente. Estarei te esperando no café tradicional." De seu avô Jigoro Kojima. Loki cairia para trás sentado, se levantaria e sairia correndo pensando: não é possível. Como isso aconteceu? Oni sempre foi forte e saudável, como ele morreu para uma doença assim do nada? Isso só pode ser mentira. Enquanto ele corria pelo local marcado na carta, os pensamentos tristes liberaram as trevas em seu coração. Loki corria chorando quando tropeça em algo e cai de cara no chão. Naquele momento, uma faca e cravada em suas costas. Aquilo foi tudo armado. Eles mandaram uma carta falsa marcando o encontro apenas para tirar Loki da escola e matá-lo lá fora. O assassino foi um estudante e, por ser jovem, apenas cravou a faca e saiu correndo pelo medo de ser pego. Era noite e aquela rua não passava ninguém. A visão de Loki ficava branca, suas forças estavam acabando, mas em sua mente ele nem ligava. A única coisa que ele pensava era em seu irmão e seus pais. Loki chorava, mas não de dor e sim de aflição por não ter protegido seu irmão. De repente, uma pessoa passa na rua e vê o garoto jogado no chão, e essa pessoa era Muzan. Muzan estava se passando por uma pessoa comum naquela cidade e sentiu o cheiro de sangue e, curioso, viu aquele jovem jogado no chão quase morrendo. Muzan percebeu a aflição, a raiva, os arrependimentos apenas por olhar Loki. Ele era um candidato perfeito para se tornar Oni. Muzan assim deu seu sangue para Loki após o mesmo desmaiar. Após dar seu sangue, Muzan pegou o garoto e o levou para o Castelo Infinito para ele se transformar em Oni. Se passariam horas e Muzan estaria impaciente, porque um simples garoto estaria demorando tanto para se transformar. Assim, Muzan, percebendo o potencial daquele Oni, daria mais de seu sangue para o mesmo como uma aposta. E assim se passaria mais 7 dias com aquele garoto acordando. Muzan estaria muito interessado nele. Quanto mais tempo um Oni demora para se transformar, mais forte ele seria. 7 dias para se transformar era muito tempo, então aquele garoto tinha potencial. Durante o processo de transformação, a única alteração que teve com Loki foi que seus olhos e cabelos passaram a ser totalmente pretos. Após Loki acordar, ele veria Muzan que o encarava.
Muzan diria: então você acordou. Loki olharia para Muzan e diria: quem é você? Muzan diria: sou o rei dos demônios, Muzan. Loki olharia para suas mãos e diria: quem sou eu? Muzan diria: você não se lembra. Loki ficaria um tempo em silêncio e diria: me lembrei de algo, meu nome, acho que é Loki, mas apenas isso. Muzan diz: Loki, um bom nome, Loki. Você era um humano, estava prestes a morrer após ser esfaqueado, eu te achei e salvei sua vida te transformando em um demônio. Loki ficaria em silêncio um tempo e diria: obrigado Sr. Muzan, mas o senhor me salvou por algum motivo. Muzan diz: apenas vi potencial em você, você agora é um de meus servos, como demônio você deve matar e comer humanos para ficar mais forte, você agora tem a vida eterna e só duas coisas podem te matar, o sol e a lâmina de um caçador de demônios caso elas cortem o seu pescoço, tirando isso, não importa de você perder um braço, ele vai se regenerar. Loki sem reação alguma diria: entendo, então eu tenho que obedecer o Senhor, comer humanos e apenas tenho que ficar longe do sol e desses caçadores. Muzan diria: os caçadores você não precisa temê-los, basta ser forte o suficiente para enfrentá-los. Loki diria: entendi, então meu rei, tem algo que quer de mim? Muzan sorri e diz: sim, agora eu vou te tirar da minha residência. Você deve se tornar mais poderoso nestes 2 anos, e em 2 anos você irá enfrentar uma das luas superiores, que são meus servos mais poderosos, e após isso, se você vencê-las, poderá se tornar um de meus servos favoritos. Loki reverencia Muzan e diz: entendo minha missão e farei de tudo para agradar suas expectativas. Assim Muzan o libera. Com seu último recado Muzan diz a Loki que ele deveria matar humanos e se ele matar muitos em um só local os caçadores iriam atrás dele para caçá-lo. Assim Loki sai do castelo infinito. Ao sair ele estava no mesmo local onde foi esfaqueado e por mais que ele não soubesse o que aquele lugar era e o que tinha acontecido ali uma raiva enorme vinha em seu peito e naquele momento de suas mãos uma névoa negra começava a rodear seu corpo e se espalhava pelo ambiente. Esse era seu Kekijutsu, a névoa negra que tudo consome. Um grupo de pessoas passava por ali, eram cerca de 10 pessoas. Loki as vê instintivamente comando sua névoa para cima dela. A névoa logo chega nessas pessoas e as envolve e gritos começam a ser ouvidos. Logo os gritos param e a névoa retorna e daquelas pessoas não sobraram nem os ossos. Loki após isso matou mais 30 pessoas que ele encontrou na rua e lembrou das palavras de Muzan que ele chamaria a atenção dos caçadores. Após isso ele saiu da cidade e começou a rondar entre vilarejos e outras cidades fazendo nestes 2 anos mais de 2.000 vítimas dentre elas mais de 100 caçadores de Oni e nenhum Hashira pois Loki nunca ficava parado. Bom gente, eu espero ter tocado o coração de vocês com a história do Loki. Se eu fiz isso eu consegui, deixem aí para vocês que viram as 2 partes, qual dos irmãos é o seu favorito e o que vocês esperam desta história, lembrando que Menino Tanjiro ainda existe, ele só não apareceu na história ainda, e eu vou indo nessa até amanhã 8 horas da manhã com mais um vídeo inédito para vocês. Ao soar da trombeta se inicia a batalha. Tem os olhos de um Deus e eu mostro ver que agora vira